Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Josué, no capítulo 3, a partir do versículo 1, amém? Acho que eu não esqueci de nada não, né? Vamos para a palavra. Quero agradecer Bia e Brenda, maravilhosa, acordaram de madrugada hoje, gente, para me buscar. Ô, gente, que coisa linda, gente, acordar de madrugada para me buscar no aeroporto, ó. Eu já sou fã, porque eu olhei, elas me contaram que elas gravaram música e tal. Aí ela colocou a música. Aí eu olhei assim e falei assim, eu conheço essa música. Aí eu olhei pra ela e falei assim, menina, eu te conheço. Tava tocando sua música outro dia lá na sala da minha casa. Glória a Deus. Eu creio que daqui vão sair muitos ministros para as nações, amém? Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Josué no capítulo 3, que Deus recompense vocês. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: Josué se levantou de madrugada e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem os sacerdotes, os levitas que estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram antes por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Versículo 9. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus. Você fala rápido, você fala em línguas. Versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés molharam-se na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todo o tempo de colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as águas desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, e foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou com os pés enxutos, atravessando o Jordão. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Ah, Senhor, nós não viemos aqui essa noite não apenas para comemorar 4 anos, mas nós viemos aqui para ouvir as suas próximas direções para os próximos anos que virão. Pai, nós cremos na autoridade da Tua Palavra. Nós cremos que quando a Tua Palavra é liberada, poder é liberado sobre nós.
E o que nós te pedimos essa noite é que essa palavra que é viva, essa palavra que é ativa, essa palavra que é poderosa, que ela cumpra o papel dela atuando dentro de nós. Senhor, que cada mente que está aqui hoje esteja alerta, cativa aos teus pensamentos. Pai, tem corações aqui que estão agitados, que estão ansiosos. Eu ministro sobre os meus irmãos hoje a paz que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração. Pai, nos conceda hoje espírito de sabedoria, espírito de revelação, do pleno entendimento da tua palavra. Que olhos espirituais sejam abertos aqui neste lugar. E o mais do que isso eu te peço hoje, nos permita experimentar de um ambiente profético, nos permita experimentar um pouco daquilo que a eternidade está dizendo sobre essa igreja nos próximos anos. Nos permita experimentar um pouco do mover do teu Espírito. Pai, que os céus que já estão abertos sobre nós, que eles liberem anjos a nosso respeito para servir os filhos dos homens de Deus. Nós nos humilhamos. Eu saio de cena agora, Espírito Santo. Eu saio de cena e eu te peço que não seja Elisa pregando aqui, mas que seja o som da sua voz ecoando nos nossos corações. Porque quando o homem fala, Deus, nós até podemos ouvir, mas quando o Senhor fala, nossa história ela é transformada. E é isso que nós queremos essa noite. Nós queremos ser transformados pelo poder da tua palavra. É isso que nós queremos essa noite. Por isso, Senhor, tem liberdade. Senhor, tem liberdade para falar aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu amo essa história. Eu amo a história de Israel, porque Israel foi uma nação separada, uma nação escolhida por Deus, uma nação levantada por Deus para ser representação de Deus na terra. Povo escolhido, nação separada, e o texto, a história vai nos contar que eles estavam há 400 anos debaixo de escravidão. Eles estavam há 400 anos debaixo de jugo, e havia uma promessa de que Deus levantaria um libertador para resgatar a nação de Israel. Até que nós chegamos em Êxodo no capítulo 3. Êxodo capítulo 3 é um momento que Moisés, ele tem um encontro sobrenatural com Deus na sarça ardente. O texto vai dizer que Moisés estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E então ele olha e ele vê uma sarça que queimava e não se consumia. Só que muitas vezes a gente acha que que sobrenatural, a sarça que queimava e não se consumia. Mas entenda algo, querido, o sobrenatural não estava no fato da sarça queimar e não se consumir. Por quê, Elisa? Presta atenção. Porque no deserto, às vezes o calor ele é tão intenso que é normal você ver árvores pegando fogo. Qual era o sobrenatural então? O sobrenatural não estava no fato da sarça queimar. O sobrenatural estava no fato da sarça não se consumir. E o que Moisés não sabia é que aquela sarça era uma profecia daquilo que seria a história dele. Um homem completamente incendiado de amor pela presença de Deus. Um homem completamente apaixonado pela presença de Deus. Mas não apenas isso, porque aquela sarça também era uma profecia do que nós desfrutaríamos hoje na dispensação da graça. Por quê? Porque somente na dispensação da graça nós podemos ser cheios do fogo da presença de Deus, não sermos consumidos. O texto vai dizer então que Deus começa a falar com Moisés no meio da sarça. Deus fala a respeito do Deus, de quem Deus era, a respeito do Deus dos pais de Moisés. Deus começa a falar a respeito do propósito de Moisés e da razão da existência de Moisés. Quando Deus começa a falar a respeito do chamado de Moisés, o texto vai dizer que Moisés virou para Deus e falou assim: Deus, versão atualizada, Elisa Martins 2021. Deus, como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou gago. Ele não vai acreditar em mim. E o Senhor fala assim para Moisés: diga que o eu sou te enviou. O que significa eu sou? Eu sou significa eu sou e eu serei.
tudo que você precisar que eu seja para você. Moisés então decide confiar em Deus. Deus levanta Arão para auxiliar Moisés. Moisés tem uma experiência tão linda com Deus ali. E é muito interessante porque quando Moisés chega diante de Faraó para tirar o povo do Egito, presta atenção nisso aqui. Moisés não virou para Faraó e falou assim: Faraó, deixa o povo ir para Canaã porque tem uma promessa de uma terra prometida. Ele não falou isso. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: Faraó, deixe o povo ir ao deserto a fim de prestar culto ao Senhor. Olha aí. Sabe por quê, querido? Porque Moisés não era doido de guiar o povo para a terra prometida. Moisés não era doido de apresentar a terra prometida para o povo sem antes apresentar o Deus da terra prometida. E essa é uma realidade de muita gente dentro das nossas igrejas. Muitos querem as bênçãos, mas pouco querem o Deus da promessa. O texto vai dizer então que Deus levanta Moisés de uma forma tão sobrenatural. O povo de Israel vive em tantos milagres, intervenções sobrenaturais do poder de Deus. O texto vai dizer, querido, que Deus manda maná, é coluna que guia eles de dia, à noite tem labareda de fogo, tem fogo guiando eles. Gente, um negócio sobrenatural. Eles comeram até comida do céu. Deus enviou carne para eles. Intervenções sobrenaturais do poder de Deus. Aquele povo de Israel viveu. E é muito interessante porque quando nós olhamos a história, então nós chegamos aqui em um momento crucial da história de Israel, porque eles já estavam há 40 anos no deserto, 40 anos andando na terra prometida. E o texto vai dizer então que Moisés agora fere a rocha. E agora Moisés vai morrer. Moisés agora vai morrer. E Deus precisava levantar um novo substituto para Moisés. Só que é interessante quando nós olhamos a história de Moisés, porque se você olha a história de Moisés, você vai ver algo incomum se manifestando na história de Moisés. É comum na história de Moisés você ver um termo assim: e Moisés saiu para fora do arraial e levantou a tenda do encontro. E Moisés se retirou para fora da tenda do arraial e levantou a tenda do encontro. E Moisés se retirou para fora do arraial, subiu um monte, passou 40 dias e 40 noites no monte, contemplando a face de Deus. Moisés se tornou um homem apaixonado pela presença de Deus. E sabe o que é interessante? Porque quando Moisés está para morrer, pela lógica, quem é que deveria ser o substituto de Moisés? Quem? Arão. Era para ter sido Arão. Por quê? Porque quando Moisés não sabia falar, Deus levantou quem? Arão, porque Arão tinha habilidade. Quando Moisés não sabia como dizer, porque ele era gago, Deus levanta Arão, porque ele tinha técnica, ele sabia como fazer. Mas é muito interessante porque para o novo tempo que Deus estava iniciando, Deus não chama Arão, Deus chama Josué. Sabe por que Deus chamou Josué e não chamou Arão? Porque todas as vezes, pega isso aqui, todas as vezes que Moisés levantava a tenda do encontro, é sempre esse termo acompanhado por um outro termo. E Josué, filho de Num, permanecia na porta da tenda do encontro. Se teve uma das coisas que Josué aprendeu com Moisés, foi a priorizar a presença de Deus. Presta atenção. Para o tempo que estava se iniciando, Deus não precisava da técnica de Arão. Para o tempo que estava se iniciando, Deus não precisava da habilidade de Arão. Para o tempo que estava se iniciando, Deus não precisava das obras de Arão. Deus precisava de um coração sensível e submisso, um coração que priorizasse a presença. O texto vai dizer então que Deus levanta Josué. Agora, gente, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Liderar uma nação não é fácil.
Agora, liderar Israel... Gente, o povo estava comendo maná do céu, pedindo a cebola do Egito. Fala sério. Meu Deus, que povo difícil era o povo de Israel. Mas não só isso. Vamos lá. Liderar uma nação não é fácil, mas substituir Moisés, fala sério, era muito difícil. Mas Deus levantou Josué. E sabe o que é interessante? Porque às vezes quando a gente olha a história de Moisés, a gente sempre pensa no Moisés que operou sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Mas querido, você lembra como que começou a história de Moisés? Você lembra quem era Moisés? Moisés era um nervosinho, impulsivo, que assassinou um hebreu. Você lembra disso? Que ele matou um hebreu? E aí ele foge para o deserto, e lá no deserto que Deus revela a ele. Só que é interessante que quando você pega depois a história de Moisés, o texto vai dizer que Moisés ele era um homem muito manso. Um homem muito... Elisa, o que aconteceu aí no meio do caminho? Porque de repente o assassino se tornou um homem muito manso. Presta atenção em algo. Como foi que Moisés teve a sua vida transformada? Na tenda do encontro. Sabe por quê? Não sei se você lembra de uma outra passagem, Isaías capítulo 6. O texto vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E Isaías começa a contar a respeito daquela visão que ele estava tendo, os anjos ao redor do trono. E eles declaravam a santidade de Deus. E Isaías então grita e fala assim: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. O texto vai dizer que o anjo então pega uma pinça, tira uma brasa do altar, toca na boca de Isaías, e os lábios de Isaías são purificados. Presta atenção. A contemplação de quem Deus é, sempre vai gerar purificação em nós. A contemplação de quem Deus é sempre vai gerar transformação em nós. Elisa, como foi que Moisés teve a vida dele transformada? De um assassino ele se tornou um homem manso. Porque Moisés aprendeu a permanecer no lugar da contemplação. Querido, primeira coisa, Deus não vai chamar você quando você for perfeito. Deus vai chamar você mesmo com as impurezas que há em você. Mas tudo que você precisa é permanecer no lugar da contemplação. Por quê? Porque o lugar da contemplação também gera purificação. E é por isso que Deus levanta Josué, porque Josué entendeu que ele precisava priorizar a presença de Deus. Até que nós chegamos aqui nesse lugar, que agora eu vou começar a pregar. Vamos lá. Até que nós chegamos em Josué, no capítulo 3. O texto vai dizer que Josué assume a liderança de Israel. E o primeiro desafio de Josué como líder era o quê? A travessia do Rio Jordão. Meu Deus! Primeiro desafio dele, atravessar o Rio Jordão. Gente, quando a gente olha aqui esse momento, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Josué e o povo de Israel estavam em um momento crucial da história deles. Por quê? Porque eram 40 anos caminhando no deserto. Obrigado, pastor. 40 anos caminhando no deserto. E pega isso aqui, a partir do momento que eles atravessassem o Rio Jordão, eles estariam oficialmente na terra prometida. E qual era o primeiro desafio de Josué? Atravessar o Rio Jordão. Quando nós olhamos Josué no capítulo 3, eles estavam em um momento crucial. Por quê? Porque eles estavam entre o fim e o início de um novo tempo. Eles estavam em um momento de transição. Eles estavam findando um tempo de caminhada pelo deserto e prestes a entrar no lugar da terra prometida. Elisa, mas eles viveram tantos milagres de Deus. Viveram. Eles viveram tantas intervenções da parte de Deus. Viveram. Mas eles ainda estavam no deserto.
E ali em Josué capítulo 3, eles estavam entre o fim e o início de um novo tempo. E essa noite eu quero falar com vocês sobre 3 princípios que nós não podemos esquecer entre o fim e o início de um novo tempo. Querido, eu não conheço a sua história, mas talvez você está aqui essa noite e você tem tantas promessas da parte de Deus. Talvez você está aqui essa noite e tantas palavras já foram liberadas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Talvez tantas palavras, tantas promessas já foram liberadas, mas tudo que você vê ao seu redor é um deserto. Talvez você está aqui no deserto, mas você fala assim: Elisa, eu estou no deserto, mas eu sei que tem algo de Deus para a minha vida, porque Deus tem me falado sobre algo novo, porque Deus tem me falado sobre um novo tempo. Querido, talvez você está aqui e você sabe que tem um novo tempo de Deus para você. Você sabe que tem uma nova estação de Deus para você. Talvez hoje você está aqui entre o fim e o início de um novo tempo. Sabe, o primeiro princípio que eu quero falar com vocês está lá em Josué no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pararam ali e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial. Só até aqui. Olha que interessante. Primeiro princípio que eu quero falar com você, que nós não podemos esquecer entre o fim e o início de um novo tempo, é: pare para ouvir as direções de Deus. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que quando eles chegam de frente ao Jordão, Josué manda parar o acampamento inteiro, e ele fala assim: para tudo. E o texto vai dizer que eles ficaram ali por 3 dias, parados, acampados. Pararam tudo. Sabe por quê, querido? Porque se teve algo que Josué aprendeu com a liderança de Moisés, é que um milagre de Deus nunca se manifesta da mesma maneira. Presta atenção, Josué, ele tinha estado frente às águas, ele sabia como que o mar vermelho se abriu. O que aconteceu? Moisés levanta o cajado e as águas se dividem e o povo passa seco. Mas dessa vez foi diferente. Por quê? Porque o texto vai dizer que agora Josué não levantou o cajado. O texto vai dizer que a direção que Deus deu foi diferente. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós queremos viver o novo de Deus, mas a gente acha que Deus vai se mover do mesmo jeito que Ele se moveu lá atrás. E aí a gente coloca Deus numa caixinha e fala assim: não, porque Deus fez da outra vez, Deus vai fazer agora de novo. Vocês me deixam falar? Eu vou falar. Eu posso falar? Vocês me deixam falar? Vocês me deixam falar? Então eu vou falar. Sabe o que a gente faz, querido? Muitas vezes nós condicionamos a presença de Deus, nós condicionamos o mover de Deus às experiências passadas que nós já tivemos. Nós condicionamos o mover às experiências que nós já tivemos. Mas presta atenção, o novo de Deus nunca se manifesta da mesma maneira, porque uma das características de quem Deus é criatividade. A onipotência de Deus se manifesta de forma criativa. Gente, vamos lá. Você já parou para perceber? Você pode pegar uma árvore de uma mesma espécie, nunca nenhuma vai ser igual a outra. Você já parou para pensar que nem se você viver 100 anos você vai conseguir andar em todas as ruas que existem na Terra? Já parou para pensar? Você já parou para pensar, querido, que, gente, pode ser gêmeos, univitelíneos, nunca é igual um ao outro. Já percebeu isso? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus criativo. Deus não é presta atenção, Deus não é um Deus de repetição.
Na Bíblia, quando nós vamos falar sobre algo novo, você vai encontrar uma palavrinha chamada anakainosis. O que significa anakainosis? O novo de novo, ou um novo nunca visto antes. E sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com o novo de Deus? Porque muitas vezes o novo de Deus, ele é desconhecido para nós. E sabe qual é o problema? É que às vezes quando Deus vai nos levar para algo novo, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós condicionamos o novo de Deus à experiência que eu já tive. Não, porque lá na minha igreja antiga, o milagre aconteceu desse jeito. E aí eu fico roteirizando como que Deus tem que fazer. E se Deus não fizer daquele jeito, não está certo. Mas presta atenção, o novo de Deus nunca se manifesta da mesma maneira. Querido, você, presta atenção nisso aqui. Você já pode ter tido experiências sobrenaturais com Deus. E eu tenho certeza que, tem milagres incríveis a serem contados aqui, que tem testemunhos incríveis a serem contados aqui. Mas eu preciso te falar algo hoje. O que Deus vai fazer na sua história não se compara àquilo que você já viveu, não se compara àquilo que já aconteceu. Por quê? Porque Deus não é um Deus de repetição. O novo de Deus sempre se manifesta de uma maneira nova. Presta atenção em algo. O texto vai dizer, querido, que lá atrás as águas se dividiram e eles passaram a seco. Mas dessa vez foi diferente. Por que foi diferente? Porque o texto vai dizer que as águas pararam e a ordem de Deus foi: os sacerdotes deverão pegar a arca da aliança. Os sacerdotes deverão pegar a arca da aliança, colocar sobre os seus ombros, e a arca deverá ir à frente. E o texto fala assim: porque pelo caminho que vocês passarão, vocês nunca passaram antes. Você está pronto para viver o novo de Deus? Você está pronto para ser conduzido por rotas que você nunca foi? Ih, tá fraco isso aqui, hein? Querido, vamos lá. Você está pronto, querido, para viver o novo de Deus? Você está pronto para viver coisas que você nunca viveu, milagres que você nunca viveu, que você nunca imaginou? Dessa vez era diferente. Dessa vez não era o cajado que ia sustentar o que Deus ia fazer. Não. Dessa vez era a presença que ia sustentar. Dessa vez era a arca que ia à frente. Dessa vez era a presença. E sabe o que a palavra vai dizer? Que Josué parou o acampamento e falou assim: para tudo. Nós não vamos sair do lugar até Deus dar uma direção. Sabe algo que você precisa aprender na sua história? A não se mover do lugar se você não tiver uma próxima direção. Elisa, mas assim, Deus já falou. Elisa, Deus já falou que vai chegar a Canaã. E eu creio, querido, que vai chegar a Canaã. Mas presta atenção, existem estratégias que Deus vai te dar no processo. Existem estratégias que Deus vai te dar diante de cada Jordão que você tiver que passar. E você precisa estar atento para você não colocar suas mãos e tentar fazer com que o milagre aconteça do seu jeito, da sua maneira. Ei! Até quando? Até quando você vai querer viver o milagre do seu jeito? Tem gente que está andando em círculos no deserto, sabe por quê? Porque não deixa Deus ser Deus. Quer dar um jeitinho para o Jordão abrir. E querido, deixa eu falar algo. Jeitinho brasileiro para fazer Jordão abrir não dá certo. Suas habilidades não dão certo. Ou você depende de Deus ou você não depende. Vamos lá. Sabe o que você precisa aprender hoje? A não se mover do lugar até que você tenha a próxima direção. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito impulsivos. Vocês me deixaram falar, amém? Vou até beber uma água. Vai dando glória aí, crente, em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema?
Ô, gente, eu tô aqui numa luta com meu celular. Outro dia eu fui pregar na igreja, meu celular caiu de tela, assim, quebrou todinho. Aí eu peguei o celular velho lá do meu marido que tava lá, falei, vamos com esse mesmo, vai dar certo. Vamos lá. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito impulsivos. E às vezes a gente fala assim, não, Deus já fez daquele jeito. Vou pegar o método antigo que vai funcionar. Não, eu vou cantar a canção que o mover funciona, porque vai funcionar de novo. E aí, sabe o que nós fazemos? Nós criamos protocolos para o mover da presença de Deus. O texto vai dizer que eles levantaram um acampamento e ficaram ali por 3 dias. Gente, naquela época as pessoas não tinham casa. Então qual era a casa delas? Aquilo que todos disseram em uma só voz, o acampamento. O acampamento. Não tem como eu ler esse texto sem eu me lembrar de Mateus capítulo 6, no versículo 6, que diz assim: vós, porém, quando orares, entra para o teu quarto e fechando a porta do teu quarto, orarás ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para dentro de casa. Eles voltaram para o lugar onde Deus fala, para o lugar de oração onde Deus fala. Querido, presta atenção numa coisa. Você está aí desesperado. Deus, como é que vai acontecer o que o Senhor me falou? Deus, como é que vai fazer acontecer aquilo que o Senhor disse? Ei, deixa eu te falar algo hoje. O seu lugar de oração ainda é um lugar onde estratégias do céu são liberadas para a sua história. E vou falar mais: as maiores estratégias de Deus para a sua história vão ser liberadas no seu lugar de oração. É lindo, né? Maravilhoso. Mas daí eu vou ter que te... Desculpa, mas eu vou ter que te perguntar: como é que está a sua vida de oração? Porque a gente quer viver milagre, sobrenatural, andar sobre as águas, mas a gente não quer orar. Ei, Jesus, ele era o Filho de Deus. E Jesus constantemente na sua caminhada se retirava para o monte a fim de orar. Se até Jesus, presta atenção, por que Jesus orava tanto, gente? Porque era naquele lugar de oração que ele sabia qual era a vontade do Pai para ele. Se até Jesus tinha uma vida de oração, querido, quem que você acha que é para não ter uma vida de oração? Presta atenção. O que eles fizeram? Gente, isso aqui é a estratégia de Deus para você hoje, amém? Você está ligado aí, meu filho, no Espírito? Você não está, liga agora, em nome de Jesus. Presta atenção nisso aqui. O texto vai dizer que eles pararam o acampamento, parou tudo. E eles voltaram para aquele lugar, para o lugar de intimidade, para o lugar onde Deus falava com eles. Querido, não é à toa que o texto vai dizer: quando porém orares, feche a porta do seu quarto. Sabe por que nós precisamos fechar a porta do quarto? Por quê? Porque 1 Coríntios 14 vai dizer que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Presta atenção. No mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Ou seja, as muitas vozes têm sentido. Tem sentido. Sabe por que você tem que fechar a porta do quarto? Porque é no lugar da intimidade que você fecha a porta para as muitas vozes que têm influenciado você e têm te impedido de ouvir as direções de Deus, que vão te habilitar a viver o novo de Deus. Sabe qual é o problema? Que às vezes tem muita voz falando, aqui ó, muita gente falando, muita voz falando na sua cabeça, sua alma está gritando igual um negócio. Muitas vozes falando. Elisa, mas faz sentido. Não, você não está entendendo, Elisa. Você não está entendendo. E orar na quinta-feira? Tem que trabalhar, minha filha. Tem que ir para o 3º emprego, porque o segundo não está resolvendo mais. Está igual o Julius, o marido da Rochelle. E orar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí nós não percebemos que às vezes a falta de nós fecharmos a porta do quarto tem nos impedido de entrar para viver o novo de Deus. Ei, eu creio no novo de Deus para sua casa.
Eu creio no novo de Deus para a sua família. Eu creio no novo de Deus para a sua história. O texto vai dizer então que eles pararam o acampamento. E o texto vai dizer que Deus então começou a dar direções. E Deus começou a dar estratégias para Josué, de como que aconteceria o novo de Deus. Mas eu quero que você grave isso no seu coração hoje. E eu falo isso não como algo da boca para fora, mas eu falo isso como algo que eu vivo em Deus. As maiores direções de Deus para minha história não foram liberadas quando um profeta colocou a mão na minha cabeça. As maiores direções de Deus para minha história não foram liberadas quando Deus usou pessoas, e Deus pode usar essas pessoas. Eu não estou falando contra o ministério profético, eu creio no ministério profético. Mas nós precisamos entender que o ministério profético na nova aliança, ele só vem para testificar a respeito daquilo que o Espírito já testificou dentro de nós. Ele só vem confirmar aquilo que Deus já falou dentro de nós. Querido, as maiores estratégias de Deus para minha história não foram liberadas quando eu estava ministrando para muita gente, não foram. Sabe como que aconteceu as maiores estratégias de Deus para minha história? Quando eu fechei a porta do meu quarto e eu comecei a orar ao Senhor. Quantas estratégias? Quantas estratégias? Quantas visões o Senhor me deu. Sabe, eu lembro, abrindo um parênteses, eu lembro de uma vez, uma repórter foi entrevistar a Nívia Soares. E na entrevista a repórter virou para a Nívia e falou assim: Nívia, como que foi que o seu sucesso aconteceu? Porque de uma hora para outra você explodiu no Brasil e de repente você se tornou muito famosa. Como foi que esse sucesso aconteceu? Como foi que tudo isso aconteceu? E ela então virou para a repórter e disse assim: olha, eu não sei como tudo aconteceu. Eu só sei que Deus abriu a porta do meu quarto para o mundo inteiro ouvir. Você sabe qual é a minha oração? A minha oração é para que Deus possa abrir a porta do seu quarto para o mundo inteiro ouvir, para que o mundo inteiro tenha acesso àquilo que você vive no seu secreto em Deus. Deus deu a direção, porque Deus não tem problema em responder quais são as nossas perguntas. Mas sabe algo que eu aprendo? Nós precisamos estar prontos para obedecer às próximas direções de Deus, ainda que ela seja descanse. Presta atenção no texto. Quero falar com você sobre o segundo princípio para quem quer viver um novo tempo de Deus. O texto vai dizer lá no versículo 15, vai lá comigo no versículo 15. O texto fala assim: quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas. Ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita, e pararam-se as águas que vinham de cima. Só até aqui. Gente, eu já ouvi várias pregações falando a respeito do Rio Jordão. E quando eu ouvi essas pregações, eu sempre imaginava assim, né? Um rio muito grande, calmo. Eu falava assim, porque ele é muito grande, muito largo, né? O povo não podia atravessar, não tinha condições, e aí Deus precisou intervir. Só que aí eu fui estudar o que significa Jordão. E Jordão significa declive, ou aquele que desce, ou também lugar onde se desce. A correnteza é tanta que 20 quilômetros dentro do mar da Galileia ainda se percebe sua força. Largura variando entre 25 e 35 metros. E profundidade de 1 a 4 metros. Presta atenção nisso aqui. Deus deu a direção. E qual foi a direção que Deus deu para Josué? Os sacerdotes deverão pegar a arca da aliança, colocar a arca da aliança sobre os seus ombros. E eles então deverão colocar os pés sobre as águas do Jordão. E imediatamente as águas pararão. Mas presta atenção, gente. Porque quando a gente olha, Deus não estava mandando os sacerdotes colocarem os pés em meio às águas quietas. Porque aquele lugar é um lugar de profundidade, profundidade variando de 1 a 4 metros. E qual foi a direção de Deus? Os sacerdotes deverão repousar os pés nas águas, e imediatamente as águas pararão. Pega isso aqui. Só que não apenas isso.
Deus não apenas estava mandando eles colocarem os pés num lugar de profundidade. Gente, eu não sei vocês, mas lá em Minas a gente tem muita cachoeira, né? E cachoeira é um negócio muito perigoso, né? Porque você pode pisar em um lugar e aquele lugar sem falso. Eu lembro de um tempo atrás que um ator foi levado pela cachoeira, pelo tamanho da força. A cachoeira é muito perigoso mesmo. Às vezes vem a tromba d'água e sai arrastando todo mundo, né? Só que o texto vai dizer, presta atenção, o texto vai dizer que era época de cheia. Versículo 15, você leu? E que as águas do rio estavam agitadas a ponto de transbordar o rio. Meu Deus. Então olha só, Deus não estava mandando eles colocarem os pés nas águas em meio à calmaria. Deus estava, a direção de Deus foi: os sacerdotes deverão repousar os pés nas águas. Presta atenção aqui. Nem sempre as grandes direções de Deus para a sua história vão vir em meio às calmarias da sua vida. Muitas vezes as maiores direções de Deus para a sua história vão vir em meio às águas agitadas. Elisa, e se eu colocar o pé nas águas e eu morrer? Elisa, e se não der certo? E se eu morrer? Não, Elisa. E se eu morrer? Você não está entendendo? E se eu morrer? Querido, se você morrer, você vai falar igual Paulo: em nada eu tenho a minha vida como preciosa, a não ser cumprir a carreira que está proposta para mim. Sabe qual é o segundo princípio para você entrar e viver um novo tempo de Deus? Você precisa ter fé para obedecer às direções, independente das circunstâncias. Vou repetir. Você precisa ter fé para obedecer às direções, independente das circunstâncias. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que Deus só fala com a gente na hora que está tudo calmo. Deus só dá a direção da gente prosseguir na hora que está tudo tranquilo, sabe, pastor Israel? Na hora que tiver tudo calmo na minha vida, aí Deus vai falar: prossiga. Mas presta atenção, tem hora, querido, que Deus vai te mandar descansar em meio às águas agitadas, porque a direção de Deus foi: descanse, repouse os pés nas águas, mesmo em meio às águas agitadas. Sabe qual é a direção de Deus para você hoje? Olha aqui para mim. Encontre um lugar de descanso, mesmo em meio às águas agitadas, porque eles deveriam repousar os pés nas águas, e imediatamente as águas se abririam. Mas sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Sabe o que a gente faz? A gente fala assim, ó: tudo bem, Deus, ok, eu entendi, vou colocar o meu pé na água, Deus. Tô aqui, ó. Tô obedecendo o que o Senhor disse. Tô obedecendo o que o Senhor falou. Né? Só que o que a gente faz? A gente sempre mantém um lugar de apoio. Porque se algo der errado, eu tenho para onde voltar. Mas presta atenção, qual foi a direção de Deus? A direção foi que eles deveriam colocar os pés nas águas. Presta atenção no negócio aqui. Pastor Márcio Valadão fala assim: 99% de obediência não é obediência. Não vive milagre quem coloca um pé na água, só vive milagre quem coloca os pés nas águas. Isso está diretamente ligado com você encontrar um lugar de descanso em Deus, que se você tiver que morrer, você vai morrer, mas você vai obedecer aquilo que Deus te falou. Sabe qual é o problema? É que nós confiamos mais na nossa capacidade do que na capacidade de Deus. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A sua capacidade de descansar em meio às águas agitadas revela o nível de confiança que você tem no caráter de Deus. Vou repetir. A sua capacidade de descansar em meio às águas agitadas revela um nível de confiança que você tem no caráter de Deus. Presta atenção. Querido, você já viajou com alguém que você não confiava? Você não dorme. Você não dorme. Você fica assim: tá chegando, tá chegando.
E a pessoa vai dirigindo, você freia junto com a pessoa, né? Você acelera junto, você fica assim, é aquela loucura. Por quê? Porque você não confia. Você só dorme na viagem quando você confia. Você só descansa na viagem quando você confia. E muitas vezes nós estamos agitados na nossa caminhada, sabe por quê? Porque isso está revelando um nível de confiança em Deus. Porque muitas vezes nós confiamos mais na nossa capacidade de prover bem e mal para nós do que na capacidade de Deus de suprir todas as coisas para nós. Se você está agitado demais, meu filho, talvez seja porque você precisa conhecer mais a Deus. Sabe por quê? Presta atenção em algo. Uma das características do caráter de Deus, ou melhor, uma das faces do caráter de Deus, é fidelidade. Presta atenção. Deus não contém fidelidade. Deus é a própria fidelidade. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Meu filho, você não está entendendo. Deus não contém fidelidade. Não. Assim, na hora que ele obedecer, eu vou ser fiel a ele. Se ele não obedecer, eu não vou ser fiel. Não, se ele for santo demais, eu vou ser fiel. Meu filho, presta atenção no negócio. Deus não contém fidelidade. Deus é a própria fidelidade. E ele não consegue ser outra coisa a não ser fiel. Ei! Você está achando que Deus é homem para mudar de ideia no meio do caminho? Você está achando que Deus é homem para te dar uma palavra e não sustentar aquilo que Ele diz? Ei, Ele mesmo vai dizer: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Por que você está achando que Deus vai te deixar morrer nesse deserto? Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Por que você está achando que a sua família vai morar nesse deserto? Você acha mesmo que Deus vai te deixar para sempre no deserto? Até quando você vai ficar questionando o deserto? A minha pergunta é: quando é que você vai parar para aprender aquilo que Deus quer te ensinar? Ou como que Deus quer se revelar para você no deserto? Chega uma hora que, sabe o que você vai aprender? Ou você confia, ou você vai andar em ciclos no deserto. E tem gente que está aqui essa noite que a vida dele é assim, ó. De tempos em tempos, o mesmo problema se repete. E então, acontece com pessoas diferentes, o mesmo problema. Em situações diferentes, com pessoas diferentes, o mesmo problema. E a pessoa vive em ciclos. Por quê? Porque ainda não parou para aprender aquilo que Deus quer te ensinar no meio do deserto. Elisa, mas o que Deus está me falando, eu não vou dar conta. É grande demais para mim. Elisa, e se eu morrer? E se eu descansar em meio às águas agitadas? Querido, eu não sei quais são as águas agitadas da sua história hoje. Eu não sei em qual área da sua vida você está vivendo águas agitadas hoje. Talvez você fale assim: Elisa, se eu descansar em meio a essas águas agitadas, eu vou morrer. Elisa, se eu descansar em meio a essa circunstância agitada, eu vou morrer. Querida, eu não sei qual é a área que você precisa descansar. Eu não sei qual é a área que está tudo agitado aí para você. Eu não sei. Mas sabe qual é a palavra de Deus para você hoje? Encontre um lugar de descanso, mesmo em meio às águas agitadas. Elisa, e se eu morrer? E se eu não der conta de sustentar? Eu preciso te falar algo hoje, preste atenção. Deus nunca vai te dar uma direção que você tenha a capacidade de cumpri-la sozinho. Deus nunca vai falar algo para você que você tenha a capacidade de fazer sozinho. Sabe por quê? Porque se pega isso aqui, se você der conta de cumprir a direção sozinho, a glória vai ser sua e não de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Elisa, é grande
demais para mim. Elias, eu não vou dar conta. É grande mesmo, sozinho você não dá conta mesmo. Mas você serve a um Deus que é vivo, um Deus que reina e governa sobre todas as coisas, o Deus que é a própria fidelidade. Presta atenção. Quando Deus libera direções na sua história, Ele não está olhando a sua capacidade de fazer cumprir aquilo que Ele falou. Vou repetir. Quando Deus libera direções na sua história, Ele não está olhando a sua capacidade de fazer cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele sabe que você não vai dar conta. Ele sabe que é profundo. Ele sabe que as águas estão agitadas. Ele sabe. Ei, Deus sabe, Deus vê. Deus vê. Ele sabe. Então por que Ele fala se Ele sabe que eu não vou dar conta? Porque lá atrás Ele prometeu que Ele seria o seu eu sou. Ele seria tudo que você precisasse que Ele fosse para você no meio do caminho. Sabe qual é o problema? É que nós queremos ser perfeitos para viver aquilo que Deus tem para nós. Nós queremos encontrar-nos perfeitos para obedecer a direção. Ei, talvez você está aqui e o pastor já falou para você: vamos abrir um GC na sua casa. E você vira o pastor e fala assim: você está doido? Deu uma surtada o pastor. Isso, olha minha casa como é que está. Olha meu casamento como é que está. Como é que eu vou abrir um GC na minha casa? Eu não tenho condições para isso. Como que eu vou fazer isso? E parece que aquela palavra fica, você fala não, mas a palavra fica ecoando dentro de você. Só quero falar uma coisa, não sei nada que acontece aqui, amém? E parece que aquela palavra fica ecoando dentro de você. Você olha para você e você não vê condições. Você olha para você e você não vê jeito. Mas às vezes o que você não sabe é que talvez o GC vai ser a resposta de Deus para sua casa e para o seu casamento. Para que a paz reine na sua casa, no seu lar. Para que a sua casa seja conhecida como uma casa de paz. Elias, se eu não der conta, quem disse que é sobre você? O problema é que a gente quer que tudo esteja resolvido na nossa vida, para que a vontade de Deus seja estabelecida nas nossas vidas. Presta atenção, olha aqui para mim. O problema é que você espera que o sobrenatural e que o novo de Deus aconteça na hora que tiver tudo certo, assim. Na hora que tiver tudo bem, na hora que eu estiver feliz, na hora que eu estiver casado, na hora que eu estiver com todas as contas pagas, minha conta estiver no vermelho e assim, se puder, com aquela BMW. Aí sim, Deus vai falar uma coisa radical e eu vou ter condições de fazer. Presta atenção no negócio. Deus não manda pessoas perfeitas cumprir propósito. O evangelho, ele se manifesta em graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido de Deus. Graça não vem sobre os perfeitos. O próprio Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de cura, são os doentes que precisam de cura. Sabe qual é o problema? Presta atenção nisso. Sabe qual é o problema de quando você espera ser perfeito para obedecer aquilo que Deus falou? Sabe qual é o problema disso? O problema é que você está dizendo para você mesmo e para Deus que você não precisa de graça. Porque afinal você é bom o suficiente para fazer cumprir aquilo que Deus disse, para obedecer a direção dele. Até quando você vai esperar tudo se resolver para você obedecer a direção e entrar no novo de Deus? Elias, e se eu não der conta? Se você não der conta, existe graça de Deus disponível para você. Existe favor imerecido. Elias, eu não mereço, mas tem favor de Deus derramado sobre a sua vida. Tem favor de Deus sobre você. Você lembra da história de José, querido? Deus dá uma palavra que José estaria num lugar de governo. Você lembra? Ele virou escravo. Deus falou, parece que o trem começou a desandar todo. Mas sabe o que o texto vai dizer? Que onde José passava ele era bem sucedido, porque Deus era com José.
Porque Deus estava com José. Presta atenção, você não precisa ser bom para obedecer às direções de Deus. Você não precisa ter todas as estratégias. Você não precisa ser perfeito. O que eu preciso, Elisa? Você precisa da graça de Deus. Porque a graça de Deus libera sobre a sua vida favor que você não merece. Não mereço mesmo, mas sem favor disponível, tem graça, tem unção disponível para você. Ei, o que é unção? Unção é capacitação sobrenatural para você fazer aquilo que sozinho você não tem capacidade de fazer. Vamos lá. O que é unção? Unção é Deus derramando capacitação sobrenatural para que você faça aquilo que sozinho você não consegue fazer. Presta atenção. Quando Deus dá a direção, Ele sabe que sozinho você não vai conseguir. Mas Ele sabe que Ele tem unção preparada para ser derramada sobre você. O que a unção vai fazer? A unção vai te capacitar para fazer aquilo que sozinho você não tem capacidade de fazer. Então preste atenção em algo. Você não precisa ser perfeito, você precisa de graça. Você não precisa saber todas as coisas, você só precisa da unção. Por quê? Porque a unção, ela te capacita a fazer aquilo que sozinho você não tem capacidade de fazer. Você está me entendendo? Eu sei que é mais fácil, seria mais fácil eu chegar aqui para você e falar assim: hoje é a noite do seu milagre, receba. Tchá. Mas nós precisamos entender que existem milagres que são instantâneos. Mas muitas vezes Deus nos permite fazer parte do milagre. Deus nos permite fazer parte do que Ele está fazendo. Isso fala a respeito de milagres que são processuais. Deus pode fazer assim e tudo acontecer na sua história? Pode. Mas existe um convite de Deus hoje para você, para que você faça parte do que Ele está fazendo. Sabe, quando nós olhamos, querido, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender a descansar, mesmo em meio às águas agitadas. Porque tem direções de Deus que vão vir sim. Quando você olha para você, você não vê capacidade. Elisa, eu não tenho capacidade. Elisa, não tem jeito. Elisa, não tem como. Querido, eu sei, não tem como. Gente, vou abrir meu coração aqui para vocês, amém? Hoje eu sou professora do Carisma. Viajo o Brasil e fora do Brasil ensinando a palavra de Deus. Eu lembro quando eu comecei a dar aula no Carisma, eu tinha 24 anos. Eu entrei para o seminário, eu tinha 21 anos. E eu já me acostumei, todas as vezes que eu terminava de dar aula, os alunos chegavam para mim e falavam assim: licença, eu posso te fazer uma pergunta? Quantos anos você tem? Né? Todo mundo me perguntava isso. Hoje eu estou no Carisma como professora. Já vão fazer, acho que 4, 5 anos, quase. Estou com 28. Nem sei mais quais são as contas. Mas sabe o que é interessante? Que eu me acostumei a chegar nos lugares e as pessoas me olharem assim, ó, de cima a baixo. Você vai dar aula? Eu me acostumei com isso. Lembro uma vez que eu fui dar aula em um lugar. Aí a coordenadora me mandou uma mensagem depois, no final da aula, e ela virou para mim e falou assim: tinha um aluno que estava sentado lá, um senhor, ele é português, e ele me mandou uma mensagem, ele me ligou, não sei, eu mandou uma mensagem para ela no final da aula e falou para ela assim: quando eu cheguei na sala e que eu vi aquela menina lá, eu falei: o que eu tô fazendo sentada aqui? Essa menina não tem idade para ser minha filha, não tem idade para ser minha neta. Aí ele começou a falar de como que Deus tinha falado com ele e tal. Mas sendo muito sincero para vocês, o Senhor às vezes nos leva a lugares que só Deus. Outro dia eu estava dando aula, uma aluna veio conversar comigo e falou: não sei o que, como toda a vida dela. Ela falou assim: meu marido está sentado ali, ele é o prefeito da cidade. Eu falei: oi? Meu aluno era o prefeito da cidade. Tem alunos que são donos de clínicas médicas, advogados, donos de centro de advocacia. Gente que às vezes tem muito mais instrução do que eu. Não vim de um lar rico, não vim de uma família rica. Sou filha da irmã Vânia do Coque. Sabe a irmã do Coque? É a minha mãe.
filha da Vânia e do Hebe. Se eu for olhar para mim, Elisa, eu não tenho capacidade. Eu tenho alunos que têm muito mais conhecimento do que eu. Muitas vezes eu chego em lugares que as pessoas me olham de cima a baixo e olham e falam assim: a pessoa não fala com a boca, mas você percebe no olhar dela que ela está te julgando. E por que eu me movo em Deus com tanta graça, com unção e com autoridade? Porque eu sei a palavra que Ele liberou ao meu respeito. E eu sei que o poder dEle não se aperfeiçoa na minha força, o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque eu sei que existe unção, capacitação sobrenatural de Deus para fazer cumprir aquilo que eu não tenho capacidade de fazer. Ei, você não precisa ser perfeito. Presta atenção numa coisa. A história vai nos contar a respeito de um momento que Pedro está com os discípulos no meio de uma grande tempestade. E de repente surge meio que um fantasma. Eles não sabiam o que era, porque havia uma lenda de um fantasma que andavam sobre as águas. Pega isso aqui. O texto vai dizer que ele olha e fala: Senhor, se é o Senhor, me faça ir ter contigo sobre as águas. E o que Jesus diz? Não, todos em uma só voz. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Presta atenção numa coisa. Para mim, Pedro não andou sobre as águas. Para mim, Pedro andou sobre uma palavra de Deus. Vem. Você não precisa ter capacidade de andar sobre as águas. Você só precisa de um vem de Jesus. Você só precisa de uma palavra liberada. Uma palavra liberada é carregada de poder capacitador para te fazer cumprir aquilo que foi dito. Não, querido, você não está entendendo. O que a palavra vai dizer? Ei, a história vai dizer que na criação do mundo, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Gente, o texto vai dizer que na criação o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus começa então a liberar palavras: que haja firmamentos nos céus, haja firmamentos na terra, e houve firmamentos nos céus. Que haja separação entre o dia e a noite, e houve separação entre o dia e a noite. Presta atenção numa coisa: um dia o texto vai dizer que Deus chega para um homem chamado Abrão e vai dizer que ele seria pai de multidões, que a sua esposa Sara, que era avançada de idade, ela daria à luz a um filho. E o que aconteceu? Sara deu à luz a um filho. Vamos lá, vamos lá. Um dia, o texto vai dizer que Deus chegou para Zacarias enquanto ele servia na ordem do turno, no sacerdócio, e disse para ele: Isabel, a sua mulher ficará grávida. E o que aconteceu? Isabel ficou grávida. Sabe por quê? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. O que é o verbo? O verbo é uma ação. Por que ele disse haja e houve? Porque o verbo, ele trabalha continuamente, ele é a própria ação de Deus para que aquilo que foi dito aconteça. Quando Deus libera pega isso aqui, porque isso daqui é palavra rema de Deus para a sua história. Quando Deus libera uma palavra na sua vida, querido, não é uma palavra solta ao vento. A própria palavra é o próprio verbo liberando palavra, e aquela palavra ela é carregada de poder criador para se fazer cumprir aquilo que foi dito. Se não tem cenário, Deus cria o cenário. Se você não consegue andar sobre as águas, Ele se torna o próprio chão. Se você não consegue gerar filhos, Ele capacita o seu ventre. Mas aquilo que Ele falou vai acontecer. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Vamos lá. Você não precisa de capacidade, você precisa de uma direção, você precisa de uma palavra. Está desesperado por quê? Porque não tem palavra. Até quando você vai andar desesperado? É
tempo de você parar tudo e voltar para o lugar secreto, para o lugar onde as maiores direções de Deus para a sua história vão ser liberadas. Mas não só isso, você vai precisar ter fé para obedecer aquilo que Deus disse. Eles eu não dou conta, mas a palavra liberada é carregada. Gente, pega isso aqui. Toda palavra que Deus libera, ela é carregada de poder criador. A própria palavra trabalha para fazer cumprir-se aquilo que foi dito. Você não precisa ter capacidade, porque quando Deus promete, a própria palavra vai trabalhar através de você, fora e dentro de você. Mas aquilo que Deus falou vai acontecer, porque a própria palavra é carregada de poder criador. Agora, você vai precisar ter fé para obedecer aquilo que Deus disse. Eu sei que muitas vezes Deus vai dar direções que fogem à lógica. Eu sei. Você vai falar assim: Deus, não tem condições de eu obedecer isso agora. Não tem como. Sabe o que eu lembro de quando Deus pediu meu emprego? Deus falou assim: você vai viver integral para o ministério. Eu falei: não vou. Mas não vou mesmo. Não vou não. Sabe por quê? Porque os meus pais viviam viajando de um lado para o outro para levar a palavra. E eu sabia qual era a realidade do ministério. O ministério não é só foto bonita no Instagram, não. O ministério é árduo. E eu falava: eu não quero isso para mim, tô fora. Tinha uma meta, vou contar para vocês. Eu tinha uma meta de vida. Sabe qual é a minha meta de vida? Estudar, ter um bom emprego e ficar rica. Com 13 anos eu comecei a estudar violino. Meu professor de violino, ele era maestro da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais da Polícia Militar. E meu professor falou assim: Elisa, faz concurso para a polícia, você entra para a polícia e vai para o quartel. Quem é da área da música na polícia não precisa ficar indo para a rua. Ele pode ficar dentro do quartel e toca nos grandes eventos. Até porque, se eu visse um bandido morto do meu lado, eu ia cair desmaiada do outro lado, né? Não ia dar certo. E estava tudo certo. Estava tudo certo. Eu estudei violino dos 13 aos 21. Estudei, fiz concurso da polícia. Não passei por 4 pontos. Mas estava tudo esquematizado para entrar. Ele falou: Elisa, não tem problema, você está nova ainda. Eu tinha 20 anos. Você está nova, você pode fazer de novo. Até o dia que Deus falou comigo assim: eu quero a sua estabilidade financeira. Eu falei: não dou. É coisa da minha cabeça, estou ficando louca. É minha alma gritando. E o Senhor falou: eu quero. Te quero integral no ministério. Até que chegou um dia, eu lutei muito contra a vontade de Deus. Não queria, não era o meu sonho. Estar aqui não era o meu sonho. Estar aqui é o sonho de Deus para mim. Mas chegou um dia que eu precisei abrir mão dos meus sonhos, das minhas direções, para obedecer e viver o sonho de Deus para mim. E eu posso dizer para você: existe uma plenitude de ser que você só vive quando você está dentro do propósito de Deus para a sua história. O beneficiado de estar aqui hoje não são vocês que estão me ouvindo. Sou eu que estou cumprindo o plano e a vontade de Deus para mim. Eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa. Que um dia, como disse o salmista, eu escrevi todos os seus dias em um livro. E eu sei que essa noite ela foi escrita pelo Senhor. No meu livro, essa noite já foi escrita pelo Senhor. Mas para viver o plano e o propósito, as direções de Deus, eu precisei abrir mão das minhas direções. Para a gente terminar, eu quero falar sobre o terceiro princípio para você viver o novo de Deus. Primeiro princípio, para viver o novo de Deus, pare para ouvir as direções. Segundo princípio, para viver o novo de Deus, tenha fé, independente das circunstâncias. Terceiro princípio. Eita, vocês já entenderam, né? Terceiro princípio para viver o novo de Deus. Fala sobre os sacerdotes, ou sobre aqueles que lideram com exemplo. Presta atenção. Quando Deus deu a direção para Josué, o texto vai dizer assim, que os sacerdotes deveriam colocar os pés nas águas.
E o texto vai dizer que os sacerdotes colocam os pés nas águas, molharam a borda da orla, e o texto vai dizer que todo o povo passou a seco. Mas é interessante porque o texto vai dizer que eram sacerdotes. E quem eram sacerdotes? Os sacerdotes, querido, eles eram a liderança do povo, era uma representação de Deus na terra. Gente, o povo não tinha um Espírito Santo igual eu e você tem. Quando o povo queria ouvir Deus, o que ele fazia? Ele ia até o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote falava com o homem. Igual a internet de escada, lembra da internet de escada? Demorava um século. Misericórdia, ia demorar demais. Era assim. Mas quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram a representação de Deus na terra. O sacerdote era a liderança do povo. E quem que deveria ir à frente? Os líderes que deveriam ir à frente. Sabe por quê? Presta atenção no negócio aqui. Quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo para o povo assim: olha, eu não morri, vocês também não vão morrer. Por quê? Porque eu, como líder, não posso exigir que o meu liderado confie na direção que Deus está dando para ele, quando na minha vez eu não fiz isso. Como que eu vou exigir do meu liderado confiar, descansar nas direções, descansar nas águas agitadas, se na minha vez eu não fiz isso? Isso fala de uma liderança que lidera com o exemplo. Você precisa liderar com o exemplo. Só que o que é interessante, essa é a hora que todo mundo fala assim: ótimo, não sou líder de nada, não tenho nada a ver com isso, fica para a liderança maravilhosa da igreja que veio aqui à frente. Não tenho nada a ver com isso. Mas presta atenção no negócio. 1 Pedro vai dizer que mediante o sacrifício propiciatório de Cristo Jesus, todos nós fomos feitos sacerdotes. Você está sentado de um lado do sacerdote agora. Como assim, Elisa? Vou te provar isso. Quando o povo queria ouvir Deus, eles iam onde? Onde? No sacerdote. Você já parou para perceber, ou melhor, você já parou para pensar no porquê que quando você está no seu trabalho, aí acontece um problema, primeira pessoa que eles veem é em você? O povo nem é crente, mas ele fala assim: fulano, então, tá acontecendo um negócio na minha vida que eu preciso te contar. Você tá na escola, cadê os adolescentes? Tá na escola. Aí o amiguinho vem pra você, o amigo vem pra vocês e fala assim: preciso te contar um negócio que tá acontecendo. E tá triste, abre o coração, não é verdade? Sabe por quê? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você é um sacerdote, você é a representação de Deus na terra. E quando as pessoas olham para você, muitas vezes você é a luz do fim do túnel deles. Quando ele fala assim: não, eu vou falar com fulano. Por quê? Porque fulano vai inconscientemente, presta atenção nisso, inconscientemente a pessoa quer falar com você. Por quê? Porque existe um vazio dentro do ser humano, exatamente do tamanho de Deus. E a palavra vai dizer que onde é que está Deus? Morando dentro de você. E é por isso que inconscientemente Ele quer contar para você. Por quê? Porque você carrega o próprio Deus dentro de você. E quando Ele olha para você, Ele fala assim: eu vou encontrar uma esperança nele, eu vou encontrar uma esperança nela. No entanto, quando nós estamos em fases de transição, quando nós estamos entre o fim e o início de um novo tempo, nós somos tentados a não assumir a responsabilidade daquilo que nós fomos chamados para ser. É a hora que a gente fala assim: Deus, manda fulano. Fulano fala bem, fulano canta bem. Olha lá, fulano ora em línguas, rodopia, até profetiza. Manda fulano. Deus, eu sou gago. Deus, eu não sei falar. Não, Deus, você não está entendendo. E sabe qual é o problema? É que nós somos tentados a não assumir a responsabilidade do nosso chamado e da nossa vocação. Mas presta atenção, quem ia viver, quem tinha que colocar os pés nas águas primeiro eram os sacerdotes. Sabe qual é o problema? Que você acha que o seu milagre tem a ver só com você.
Mas na verdade o milagre não tinha a ver com os sacerdotes indo à frente. O milagre tinha a ver com uma multidão que estava olhando para o sacerdote e falando assim: eu olho para você e eu coloco você como uma referência na minha vida. Presta atenção numa coisa: quando eu olho para vocês, eu não vejo só vocês. Eu vejo uma multidão através de você. Eu vejo uma multidão atrás de você. Eu vejo uma multidão atrás de cada um de vocês, porque vocês conhecem pessoas que eu não conheço. Vocês vão alcançar pessoas que eu não conheço. Atrás de cada um aqui tem uma multidão. E você acha que você obedecer à direção de Deus tem a ver só com você. Mas não tem. Você obedecer à direção de Deus tem a ver com a multidão que está atrás de você e esperando ver você posicionado naquilo que Deus disse sobre a sua vida. Você está achando mesmo que é só sobre você? Tudo que Deus faz nas nossas vidas, querido, está conectado a pessoas. Deus não faz nada desconectado a pessoas. O seu milagre também tem a ver com pessoas. Por quê? Porque se você não obedece à direção, não é só você que frustra o propósito. É uma multidão que olha para você, vê em você uma referência. E aquela multidão vai deixar de ser edificada porque ele esperava ver você posicionado naquilo que Deus disse sobre você. A multidão espera ver você descansando em meio às águas agitadas. Chega uma hora que você precisa assumir a responsabilidade daquilo que você foi chamado para ser. Se coloque de pé pra gente fingir que está acabando. Louvor, por favor. Presta atenção em algo. Talvez você está aqui essa noite e você está entre o fim e o início de um novo tempo. E eu quero te lembrar hoje dos 3 princípios para você transicionar para um novo tempo. Existem 3 tipos de pessoas aqui essa noite. Existem as pessoas que precisam parar para ouvir a Deus. Existem pessoas que estão aqui essa noite que estão precisando fechar a porta do quarto para receber estratégias de Deus. Existe o segundo tipo de pessoa que está aqui essa noite, que Deus já deu a direção, que Deus já deu a estratégia. Mas você precisa descansar em meio às águas agitadas. E existe o terceiro tipo de pessoa que está aqui essa noite, que são aqueles que precisam assumir a responsabilidade daquilo que vocês foram criados para ser. Feche seus olhos. Talvez você está aqui e você tem tantos planos e promessas de Deus sobre a sua vida. Promessas que os seus pais ouviram ao seu respeito. E tem pessoas que estão aqui hoje que talvez falem assim: Elisa, eu já nem lembro mais das promessas, porque elas eram tão grandes que eu coloquei elas numa gaveta, tranquei elas e joguei a chave fora. Feche os seus olhos, não olhe para mim, querido, não olhe para mim, porque é o Espírito Santo que vai ministrar agora dentro de você. Eu oro para que o Espírito Santo te lembre de promessas que foram liberadas a seu respeito.
Eu oro para que o Espírito Santo te lembre de palavras que foram liberadas a respeito de você, da sua casa e da sua história. Enquanto os instrumentos, só os instrumentos ministrando por enquanto, feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo trazer à sua memória promessas que foram liberadas sobre você, palavras de que um dia você ia chegar lá, mas você não acreditou e por circunstâncias que foram acontecendo, você acabou deixando de lado essas promessas e essas palavras. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te lembrar dessas promessas, porque existe um novo tempo de Deus disponível para você. E essa noite eu creio que é uma noite de transição para aquilo que Deus vai fazer na sua história. Enquanto os instrumentos ministram, deixa o Espírito Santo te lembrar das promessas que estão sobre a sua vida. Talvez promessas de que um dia você seria um pastor. Talvez promessas de que um dia você seria um grande mestre. Talvez promessas de que um dia a sua casa seria uma casa que pastorearia outras famílias. Talvez promessas de que você iria cantar e a sua voz ecoaria nos quatro cantos dessa terra. Deixe o Espírito Santo, querido, trazer à sua memória essas palavras hoje, essas promessas. Sharabadarabasi kidiribri 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 shikanaramanarabasi kadarabadarabashe kanarabasi. Sharabadarabakandarabadarabashe kandarabadarabasi kadara. Espírito Santo, traga à memória palavras hoje que já foram liberadas. Espírito Santo, nos lembre daquilo que já foi liberado. Feche seus olhos, querido. Deixa o Espírito Santo te lembrar hoje. Tem gente aqui que tá falando pra Deus: Deus, mas eu já tô velho. Deus, mas eu já tô velho pra chegar lá na minha Canaã. Deus, mas eu não tenho mais capacidade. Deus, eu não tenho mais condições. Você acha mesmo, querido, que Deus não sabia do que aconteceria no trajeto, no percurso? Ele sabia, mas ainda assim Ele falou. Ele sabia, mas ainda assim Ele disse. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Até quando, querido? É tempo de você confiar. É tempo de você confiar naquilo que foi falado. Ministrem, músicos, ministrem a igreja, ministrem a igreja. O Espírito Santo está lembrando pessoas de promessas hoje. Eu vejo
destinos proféticos sendo ativados hoje. Você sabe aquilo que Deus já falou com você? Você sabe as palavras que já foram liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história? Você sabe aquilo que Ele já te falou? E Ele te lembra hoje das promessas que já foram liberadas sobre você. Feche seus olhos, querido. Não olhe para mim, não olhe para mim. Não olhe para mim. É tempo de você olhar para Ele. É tempo de você deixar a presença aí à frente. Você não está entendendo. É tempo de você olhar para Ele. É tempo de você contemplá-lo. Talvez a sua fé seja pequena. É tempo de você falar: Senhor, gera fé no meu coração. Me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou. E para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou. E para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu
Para ti eu vou. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Presta atenção em algo. Existe um lugar de entrega que o Senhor quer te conduzir essa noite. Até quando você vai amar mais os seus próprios planos do que os planos de Deus? Até quando você vai amar mais os seus caminhos do que os caminhos de Deus? Até quando você vai amar mais os seus projetos do que os projetos de Deus? É tempo de entregar projetos, é tempo de entregar planos, se você quer viver o sonho de Deus. Tem muitas pessoas que estão aqui essa noite. Você vive dos milagres que outras pessoas já viveram em Deus. Você sempre conta o testemunho que o seu irmão já viveu. Você sempre conta o testemunho que seu pai já viveu, sua mãe já viveu, seu líder já viveu. Mas você sabe por que o Senhor te trouxe aqui essa noite? Porque Ele quer te dar milagres para que você tenha testemunhos seus para contar, histórias suas para contar. Mas sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós somos observadores do milagre do nosso irmão. A gente vê o nosso irmão se movendo no espírito. A gente vê o nosso irmão entrando no sobrenatural e nós nos tornamos contempladores do milagre. Mas chega uma hora, querido, que você precisa se lançar se você realmente quer viver. Eu não vou sair daqui até Deus fazer tudo o que Ele falou que vai fazer essa noite. Presta atenção numa coisa. A história vai nos contar a respeito da passagem de um homem que era o paralítico do tanque de Betesda. O texto vai dizer que de tempos em tempos um anjo descia, as águas eram agitadas e a primeira pessoa que caísse nas águas, elas eram curadas. Presta atenção numa coisa. Sabe qual foi o problema? O problema foi que o paralítico do tanque de Betesda, ele perdeu a expectativa de ver Deus agindo na vida dele, de receber a cura dele. Porque quando Jesus chega e pergunta para ele se ele queria ser curado, ele vira para Jesus e fala assim: eu já estou aqui há tanto tempo. Todas as vezes que o anjo vem, sempre alguém pula na minha frente, sempre alguém vai na minha frente e eu nunca sou curado. Muitas vezes nós nos encontramos no lugar do paralítico do tanque de Betesda. Nós já perdemos a expectativa de receber o milagre de Deus e de ver o milagre de Deus acontecendo nas nossas histórias. E sabe qual é o problema? Que quando nós perdemos a expectativa, nós vamos para um lugar de comodismo, onde nós nos tornamos espectadores da manifestação do sobrenatural de Deus. A gente olha, a gente vê tudo acontecendo e fala: comigo não acontece. Querido, eu não sei o que aquele paralítico poderia ter feito. Vira amigo de alguém, sei lá, gente, senta na beira do tanque. Na hora que ele vê o anjo, ele se lança lá dentro. Mas, querido, alguma coisa ele precisava fazer. E o problema não foi isso. O problema foi que quando o anjo chegou, aliás, quando Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado? Gente, era Jesus. Era o próprio milagre de Deus manifesto na terra. Ele vira para Jesus e fala assim: todo mundo é curado, menos eu. Talvez você está aqui e você está apático. Apático. O Senhor me fala de um espírito de apatia aqui nesse lugar. E eu repreendo todo espírito de apatia na autoridade do nome de Jesus. E eu ministro hoje sobre você. Estenda suas mãos aí onde você está. Eu ministro hoje sobre você expectativa para ver e viver o sobrenatural de Deus na sua história.
Ei, olha para mim. Não é tempo de você ser espectador do milagre dos outros. É tempo de você se lançar naquilo que Deus tem para você viver o seu próprio milagre. Eu não posso te oferecer nada. A Elisa não pode te oferecer nada. Não adianta você ficar olhando para mim, porque eu não tenho nada para te dar. Mas a palavra diz que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Você não precisa de águas externas para que o seu milagre aconteça, porque as muitas águas já habitam dentro do seu interior. É tempo de você se lançar nas águas. É tempo de você se lançar nas águas. É tempo de você parar de pensar o que as pessoas vão pensar se eu me lançar nas águas. E a gente fica aqui na igreja e se torna espectador, com o olho olhando o que o meu irmão está pensando se eu levantar a mão, se eu me render, se eu me lançar. Não tem como você querer viver as direções de Deus para a sua história preocupado com a opinião de pessoas. Ou você agrada pessoas, ou você agrada a Deus. Ou você para entender a opinião das pessoas, ou você para se lançar naquilo que Deus tem para você. E eu vou repetir algo aqui essa noite. É tempo de você se lançar nas águas. Feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos aí onde você está. Porque não é algo externo, é algo dentro de você. Existe uma atração dos céus dentro de você hoje. Existe uma atração dos céus dentro de você hoje. Eu vejo o Espírito de Deus atraindo pessoas para esse lugar de intimidade. Eu vejo o Espírito de Deus atraindo pessoas para mais perto hoje. Xarabadarabacadarabadarabachika darabadarabasocotorobrochica naramanarabasi xiribriquidiribricandarabadarabacica darabadarabasocotorobrochocotorobrocodobrasi xaramanaраbacandarabadarabadarabasocotorobrochodorobronaramanarabasi xerebrequederebrequedere. Se você pode, comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Instrumentos, ministrem, comece a ministrar, comece a ministrar. Feche seus olhos. Eu ministro o renovo de Deus. Eu ministro o renovo de Deus. Renovo de Deus. Eu ministro o renovo de Deus. Vamos, amanhã veloso, vamos, voa no Espírito, essa noite. Tem pessoas que estão aqui essa noite que pararam de sonhar com a sua Canaã. Tem pessoas que estão aqui essa noite que pararam de correr a carreira que está proposta. Pararam de sonhar com a sua Canaã. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para renovar o seu coração e renovar a sua capacidade de sonhar e entrar na terra prometida.
transformado. O Senhor me fala de pessoas que entraram aqui, que pararam de sonhar com o seu ministério. Por que você parou de sonhar com o seu ministério? Por que você parou de sonhar com aquilo que Deus te prometeu? Por que você parou de sonhar? Tem gente que está aqui que parou de sonhar porque o irmão estava correndo uma intensidade tão grande que ele parou de sonhar para olhar o irmão que estava sonhando e começou a dizer: Deus, comigo não acontece. Querido, não é porque com você não acontece, é porque ele está olhando para o sonho, ele está olhando para a palavra, ele está caminhando nele. Você parou para olhar para ele. Eu quero falar para você hoje que não consegue mais sonhar com a sua Canaã. Coloque a mão sobre o seu coração. Se você não tem conseguido sonhar com aquilo que Deus te prometeu, isso vem muito forte dentro de mim. É tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a sonhar com as nações. É tempo de voltar a sonhar com os sonhos que Deus colocou dentro de você. Tem projetos que estão adormecidos aqui, tem projetos que estão paralisados, mas é tempo de voltar a sonhar. É tempo de voltar a sonhar. Vamos lá. Ao mesmo tempo nós vivemos um questionamento dentro de nós. Porque, Elisa, eu não entreguei o meu sonho para Deus. Como que agora eu vou sonhar se eu já entreguei o meu sonho? Sabe qual é a diferença agora? A diferença agora é que você não vai sonhar mais o seu sonho, você vai sonhar o sonho de Deus. Vamos lá. Deus não falou que um dia você ia pastorear mulheres? Comece a sonhar com você pastoreando mulheres. Deus não falou que um dia você ia... Não sei, querido, eu não sei qual foi o sonho. Que você ia cantar nas nações. Comece a se ver indo para as nações. É tempo de você sonhar os sonhos de Deus. Você não vai sonhar o seu sonho, você vai sonhar o sonho de Deus. Existe uma diferença entre você sonhar o seu sonho e você sonhar o sonho de Deus. Elisa, como eu sonho o sonho de Deus? Primeira coisa, parando para ouvir as direções que Deus tem. Quando Deus dá direção, você começa a sonhar com aquilo. Você começa a planejar aquilo. Querido, eu não sei quais são os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. Mas é tempo de você voltar a sonhar os sonhos de Deus. E não tem como você sonhar os sonhos de Deus se você não correr para Ele. Porque é só Ele que pode te contar o sonho. Você não tem capacidade de fazer o sonho acontecer. Só Ele pode te dar a estratégia para que o sonho aconteça. Quando Ele falar, você vai precisar ter fé para obedecer o que Ele disser. E você vai precisar assumir a responsabilidade do que Ele te falar. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, eu coloco diante do Senhor hoje a vida dos meus irmãos. E eu oro por pessoas que pararam de sonhar com Canaã. Eu oro, Deus, por pessoas que pararam de sonhar com as promessas do Senhor hoje. Talvez muitos deles pegaram essas promessas, colocaram elas em gavetas ou jogaram no lixo e falaram: isso é grande demais para mim. Mas eu sei que hoje o Senhor trouxe à memória dos meus irmãos promessas que foram liberadas sobre eles, palavras que foram liberadas sobre eles. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor traga de forma viva esse sonho mais uma vez dentro do coração deles, porque eu sei que não é algo deles, eu sei que é algo do Senhor para eles. Eu sei, Deus, que eles têm cantado e clamado por algo novo do Senhor.
mas que hoje, Pai, o Senhor crave no coração deles que o novo está diretamente ligado com o sonho e a visão que o Senhor já deu para eles. Por isso eu peço ao Senhor, libere sobre eles espírito de ousadia e de intrepidez, para que eles possam viver e se posicionar no sonho e na visão que o Senhor tem para eles. Eu oro por fé hoje, eu oro por coragem hoje, para que eles possam viver o sonho e a visão que o Senhor tem para eles. Porque eu bem sei que o Senhor está para fazer algo sobre este lugar. E eu sei também, Deus, que o que o Senhor vai fazer não tem a ver só com o pastor Israel e nem com a pastora Daniela. Eu sei, Deus, que cada pessoa que está aqui está diretamente entrelaçada com o que Deus vai fazer neste lugar. E eu sei que o Senhor trouxe eles aqui essa noite para lembrá-los do sonho e da visão, porque eles fazem parte do que Deus vai fazer neste lugar. Por isso eu peço ao Senhor hoje, volte a acordá-los pelas madrugadas. Gera fome pelo lugar de intimidade, gera fome pelo lugar de oração, porque é nesse lugar que as estratégias virão. Pai, eu oro por fome pelo secreto hoje. Eu oro por fome pelo secreto. Eu oro por fome por oração. Eu oro por fome por leitura da palavra. Eu oro por fome porque eu sei que tem estratégias do Senhor para serem liberadas sobre eles. Eu oro por fé. Eu oro por ousadia. E eu oro essa noite por posicionamento. Em nome de Jesus. Sabe, olha aqui pra mim só por um instante. Antes de eu vir pra cá, eu fiquei perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque se tem algo que eu tenho aprendido é que para cada lugar que eu vou, o Senhor tem uma palavra específica. E o Senhor falou: eu quero que você ministre a palavra sobre os 3 princípios entre o fim, o início e o novo tempo. Aí eu fiquei: não, Senhor, mas se o Senhor quiser que eu fale outra coisa, eu falo outra coisa. E eu fiquei assim, até vindo pra cá eu tava assim. E hoje quando eu tava no avião, eu falei, uma hora eu acordei assim. Aí eu falei: Senhor, o Senhor quer falar outra coisa? E eu ouvi claramente, como poucas vezes eu ouvi Deus falar comigo de uma forma tão clara. Eu ouvi o Senhor falando assim: eu quero levar eles para um novo tempo. Eu quero levar eles para um novo tempo. Eu preciso que você entenda algo aqui hoje. Acho que eu ministrei hoje bem como mestre, assim, para explicar bem. Presta atenção numa coisa. Deus vai fazer algo sobre esse lugar. Porque vocês estão entrando em um novo ciclo. Vocês estão entrando em um novo ciclo. Vocês findaram um tempo. Tivemos um tempo de gratidão por esse tempo. Mas vocês estão entrando em um novo ciclo. E Deus vai fazer algo sobre o Veloso. Deus vai fazer algo sobre esse lugar. Mas o que Deus vai fazer sobre esse lugar não tem a ver só com o pastor Israel e com a pastora Daniela. Porque eles sozinhos não conseguem cumprir a promessa de Deus sobre esse lugar. Eles não conseguem. Ele pode se esforçar, ele pode dar o melhor, mas ele não consegue. Sabe por quê? Por um simples motivo. Nada que Deus faça nas nossas vidas tem a ver só com a gente. Sempre está conectado com pessoas. O que Deus vai fazer através da vida deles está diretamente ligado com cada um de vocês. Você não está entendendo? Você parar para ouvir a direção de Deus não tem a ver só com você, tem a ver com o que Deus vai fazer nesse lugar. Você parar para receber a estratégia de Deus não tem a ver só com você, tem a ver com o que Deus vai fazer nesse lugar. Não, você está aqui comigo, você está aqui comigo. Acorda aí, crente, em nome de Jesus. Vamos, acorda aí, em nome de Jesus. Você
obedecer, descansar naquilo que Deus tem te falado, obedecer, se posicionar naquilo que Deus tem te falado, não tem a ver só com você, tem a ver com pessoas que moram perto de você e olham para você e veem em você uma referência, e você não percebe que você nem você descansar tem a ver só com você, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Mas eu vou falar mais. É tempo de você assumir a responsabilidade daquilo que você foi chamado para ser. Porque eu volto a dizer, o que Deus vai fazer nesse lugar não tem só a ver com a vida dos pastores, tem a ver com a vida de cada um de vocês. Você não tem cantado tanto por algo novo? Eu quero viver algo novo. Você não tem cantado isso? Pois bem, Deus te ouviu. E Ele me trouxe de Belo Horizonte hoje para dizer para você que é tempo de você parar para ouvir as direções. É tempo de você ter fé para obedecer as direções. E é tempo de você assumir a responsabilidade daquilo que você foi chamado para ser. Vai chegar um tempo que esse lugar aqui vai se tornar pequeno para o que Deus vai fazer nesse lugar. Esse lugar vai expandir, pastor. E eu falo isso não como pastora, mas como profeta de Deus. Porque você não está só pisando na tinta nova, você está pisando em um solo profético. Você está pisando em um ambiente profético. E sabe o que vai ser esse lugar? Grava o que eu estou falando aqui hoje. Esse lugar vai ser um celeiro de missionários. Muitos serão enviados daqui para as nações. Muitos serão enviados aqui como pastores. Várias igrejas vão abrir daqui desse lugar. Vocês são pais de multidões. E talvez o grande desafio de vocês vai ser deixá-los ir. Deus está dando flechas para vocês. Não tenha medo de afiar a flecha. E sejam prudentes em afiar as flechas. Se tiver que passar a lixa, passe a lixa. Não tenha medo de exortar. Não tenha medo de confrontar. É tempo de colocar o dedo na ferida e falar: tá errado. Sabe por quê? Porque Deus deu flechas para vocês. Sabe o que eu te vejo? Eu te vejo com uma aljava atrás de você, cheia de flechas. E muitos de vocês serão enviados. Muitos de vocês serão enviados. Não olha pra mim com cara de paisagem não, porque eu tô falando de você mesmo. Muitos de vocês serão enviados. Pastora segundo o coração de Deus. Deus te plantou nesse lugar. Deus te trouxe pra cá. Sabe o que é essa igreja? É um útero profético. Essa igreja é um ventre profético. Deus vai trazer muitos pra cá. Muitos, muitos, muitos. Mas eu preciso que você entenda algo hoje. É você quem vai ajudar a cuidar dos muitos que vão chegar. Você não tem cantado para viver um novo de Deus? O problema é que a gente quer viver um novo de Deus assim. A gente quer que um anjo apareça do nosso lado, traga uma revelação e com algo totalmente diferente. Só que eu preciso te falar hoje que o novo de Deus está diretamente ligado com aquilo que Ele já te falou. Ele já te falou. Elisa é grande demais para mim. Não tem problema, meu filho. Tem unção de Deus para você. Elisa, eu não vou dar conta. Tem graça de Deus para você. O que você precisa? Parar para ouvir as estratégias. Porque do seu jeito você não vai conseguir. Jeitinho brasileiro não faz milagre acontecer. Ser amigo de fulano e de Beltrano não faz milagre acontecer. Ou você deixa Deus moldar o que tem que ser moldado em você para que você adeque ao que Ele quer, ou então não vai acontecer.
Chega uma hora que você precisa se posicionar naquilo que Deus tem para você e assumir a responsabilidade do seu chamado e da sua vocação. Sabe, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que tem um novo tempo de Deus para vocês. Tem um novo tempo de Deus para o louvor dessa igreja. Deus vai dar canções. Vão acontecer gravações. Deus vai dar. Mas é tempo de vocês cantarem aquilo que vocês cantam no secreto, porque é de lá que vão vir as novas canções. Deus, eu oro por um novo fluir profético sobre esse louvor. Eu oro, Deus, por dias nos cultos onde eles não vão conseguir cantar aquilo que eles ensaiaram, mas eles cantarão aquilo que está ecoando na eternidade. Eu oro por ouvidos espirituais abertos hoje, para que quando essa guitarra for tocada, cura seja gerada sobre pessoas. Eu oro, Deus, por novas canções, eu oro por novas melodias, eu oro por ouvidos espirituais abertos hoje para cantar aquilo que os céus estão cantando. Pai, que eles ouçam aquilo que os céus estão cantando. Pai, eu oro para que quando essa bateria tocar, quando esse baixo tocar, que grilhões caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu oro por novas melodias. Eu oro por expansão da habilidade musical hoje. Eu oro por criatividade melódica hoje. Eu oro por unção. Pai, aumenta a unção. Deus, eu oro hoje por um novo fluir, de uma nova unção. Eu oro que pessoas vão parar e entrar aqui por causa do som que está saindo desse lugar. Muitos vão querer entrar aqui por causa do som que sai daqui.